E aí, pessoal, beleza? Bom, o que há fora da Matrix? E como Deus pode ser eterno? Essas perguntas nos causam bug devido à nossa percepção de passagem do tempo. Nossa intuição exige um início e um fim, exige uma criação. E sempre que estivermos limitados a esse tipo de pensamento, de início e fim, que é até normal até certo ponto, é o que mais me bugava, na verdade, a questão do tempo, nós não conseguiríamos encontrar tais respostas. Porque da mesma forma que nós entendemos e passamos pelo processo de desacreditar em Deus porque alguém deveria ter o criado, da mesma forma também, quando se avança a um ponto de entender a questão do holograma, que tudo é vibração, energia, que tudo é pacote de informação, assim como o computador, também nos cabe a perguntar, né? Então, o que é fora da Matrix? Quem é que está mudando isso? E essa Matrix também não é uma outra Matrix? Não tem regras, não tem leis? Aí é que tá. Aqui na escola e no livro, né, o Bob deixou claro para nós que o que chamamos de Matrix, o que chamamos de holograma, é o processo da cognição mental. É o próprio corpo de Deus. E Deus não está separado, né, de nós. Mas nós podemos vê-lo porque podemos ver o reflexo de nós mesmos. Nós podemos ver a imagem e semelhança do que nós somos. E quando nós falamos isso, não estamos falando do nosso corpo físico. Nós estamos falando do processo da consciência. Portanto, Deus está o processo, né, se repete desde o átomo, a um inseto, a uma planta, a um animal, ao sistema solar. Isso nós conseguimos ligar aqui na escola de Lúcifer, por exemplo. E como Deus pode ser eterno, então? Bom, esse processo da consciência, o processo da luz, que luz é a consciência, esse processo da cognição mental, esse 7/12 que nós ensinamos aqui, tem bastante vídeo falando sobre isso aqui no canal do Leandro. Quem não é inscrito no canal do Leandro está inscrito aqui, por favor, vá, se inscreva lá, se inscreva no canal do Bob também, do Rogério, vai pesquisando lá, aqui eu acho que está ativado aqui, todos os canais que eu sou inscrito. Se inscrevam também que o pessoal está postando bastante coisa. Dá uma olhada aqui nas abas, né, aqui do meu canal, que vocês vão ver os canais que são inscritos. E se inscrevam lá também para dar uma força. Então nós sempre falamos isso, falamos a questão do 7/12 e como nós juntamos isso com a ciência e com a Bíblia, por exemplo. Porque tudo é uma coisa só, tudo é um processo da consciência. E quando nós entendemos o processo da consciência, nós entendemos tudo. Por quê? O processo da consciência, entender isso e se abstrair a ponto de eliminar o fator tempo da equação para descobrir o que é atrás do holograma, então você descobre tudo, porque o tempo, primeiramente, ele é baseado na memória, porque a memória é que permite a percepção de passagem do tempo. Sem memória, só lapsos de fótons, vamos dizer, de foto, por assim dizer, né? Uma foto por vez que você gravasse, não ia ter como se locomover, você não ia ter aprendizagem, ia ser uma esquizofrenia. É justamente manter o eco vivo que nos permite ter alívio, né? Esse é o processo da consciência que nós ensinamos aqui, que quando a luz destaca de si mesmo, né, do vazio, do nada, e percebe a sua existência no ponto 3, você precisa manter os outros momentos vivos, senão você cai de novo naquele escuro. E é o movimento que permite que isso aconteça. Baseado nisso, nós vamos entender os processos humanos, por que as pessoas têm uma energia criativa dentro delas, produtiva também, e para gerar feedback, né, que gera esse alívio, que eu sempre falo aqui, falo no livro também. Enfim, tudo isso vai te fazer perceber que esse é o único processo onipresente, o único não, mas é o processo onipresente, o processo também atemporal, que está em todas as coisas, desde o átomo, desde o reino da luz, né, com as suas 7 cores, e ali no arco-íris, né, e suas 7 cores, no reino atômico, no reino vegetal, mineral, animal e humano. E também no próprio sistema solar, né, com os 12 corpos, por exemplo. Enfim, essa simetria, ela indica que há uma coerência em tudo, por trás de tudo. E essa coerência é esse processo da consciência. É muito difícil para quem aprendeu aquilo tudo na escola, essa ciência atual que a gente vê, que é divulgada, né?
ela não nos deixa misturar muito essa questão de que como assim um átomo sente, pensa, como assim a luz é vibração, é percepção de existência, é um estado de percepção da existência, dos seus ecos, né, de si mesmo. Então, quando nós falamos de eternidade, do processo eterno, nós estamos falando desse processo da consciência, porque fora disso, se qualquer paralisação desse processo é esquizofrenia, você cai no nada. Então, qualquer totalidade ou qualquer ausência, né, qualquer totalidade ou qualquer ausência implica em falta de feedback, porque o tudo e o nada em totalidades, né? Totalidades na totalidade de tudo é sem movimento. Então é necessário ter esses dois pontos para haver uma referência e então sim haver um movimento e consequentemente memória e tempo. Então para você, alguns pacotes para vocês tentarem entender essa questão do tempo. Como o Bob diz, é como explicar para o peixe que ele está dentro d'água sem que ele saia da água. Que pacote você vai usar? É mais abstrato do que parece, né? Você precisa abstrair o ponto de dar a sensação para ele de estar fora da água, estando na água. É muito difícil. A mesma coisa falar para se ausentar do tempo, dependendo do tempo para fazer isso. Por exemplo, o processo da fala, vocês precisam guardar a sequência inteira para poder definir, porque se vocês ouvissem, né, e não gravassem cada vibração, aliás, se vocês gravassem um microlésimo de vibração por vez, se esquecesse do resto, nunca haveria comunicação. Então faz-se necessário essa passagem e a memória, né, guardando essa passagem que nós conhecemos. Você não precisa escutar, quando eu digo fala, você não precisa escutar o F, o A, o L e o A, tudo junto no mesmo som, né? Você precisa escutar a sequência. Essa sequência, esse padrão já é reconhecido pela sua memória, que significa esse processo físico. Então, entende que essa questão do processo atemporal da eternidade é justamente a percepção essa percepção de existência, da cognição mental. Esse é o segredo que está lá no livro do Bob, Lúcifer, onde a verdade é a lei, e que nós estamos trazendo aqui. E qual é o intuito disso? Para aqueles que querem, né, e buscam conhecimento, estão no caminho e já estão preparados para ouvir e entender, esses irão ouvir e entender e vão se aliar a nós na criação de um reino justo, um reino à parte. Porque isso também faz parte desse corpo da consciência, faz parte do corpo de Deus. E é assim que Deus usa, na linha do tempo, né, dos artifícios que ele tem para justamente manter o movimento acontecendo. Então, de Ragnarok a Apocalipse e vice-versa, Deus se mostra presente. Nós hoje estamos na escola de Lúcifer, estamos montando, criando um reino à parte do sistema, onde a justiça é o nosso centro, nosso ponto em comum. E nós convidamos a todos para participar conosco, porque conhecendo a coerência do reino da luz, do átomo, que geram ali moléculas através dos minerais, e as moléculas geram células, e células viram vegetais, e viram insetos, e viram animais, e viram o reino humano aqui, já que o reino humano é a percepção dessa passagem do tempo e a utilização dos reinos anteriores ali também, né? É uma característica humana, né? Usar como criação, cultivação de plantações, etc., para nossa própria manutenção, né? Então, acho que o recado é esse, né? Espero que tenha agregado aí alguns pacotes para vocês entenderem a questão do que é o processo eterno, esse processo da consciência que não pode parar, não existe, como não há possibilidade de parar, que é o processo que permite qualquer coisa existir e está sempre baseado nesse 7/12. Também entender que a Bíblia sempre trata de 7 e 12, justamente por isso, porque Cristo sabia e Deus se mostra na Bíblia dessa forma. Deus é esse processo da coerência, esse processo que chama de dentro para fora, é o alívio que nos chama, e todos queremos esse alívio.
Nós vimos agora que o pessoal, todo mundo, né, assim, pelo menos a maioria, deu uma acordada, né? Opa, de alguma forma lembraram de Deus, uns para culpá-lo pelo que tem acontecido e outros para pedir, né? Agora para ser cuidado. Poucos estavam junto com Deus nesse momento por amor. A maioria chega ou se não dizer todas, né? Chegam ou por dor ou por interesse, infelizmente. E é o que a gente vê acontecendo. Porque conforme as coisas o tempo foi passando, a quarentena foi passando, o pessoal começou a se esquecer novamente. O pessoal já está tudo em live de cantor sertanejo. Já pararam de postar, né, sobre amor ao próximo, etc., que começaram a postar no início. Então, a dor, quando ela às vezes é pequena ou ela é bem rápida, o pessoal parece que se esquece de Deus de verdade. E Deus não tem culpa do que aconteceu, que nossos erros que nos levam para o escuro. Deus é só acerto. E quando nós nos aliamos a Ele, nós erramos bem menos. E quando nós pedimos perdão reconhecendo nossos erros, mais nós temos motivos para agradecer. Porque nós reconhecemos em cada detalhe da vida, em cada lugar que olhamos, nós reconhecemos e vemos a face de Deus. Nós reconhecemos o processo eterno em todas as coisas e nós podemos ver Deus fora de nós, que é a imagem e semelhança do que nós também somos, que é a própria cognição mental, que é a própria existência em vida, a existência animada. Por isso nós somos em imagem e semelhança, porque nós refletimos exatamente o que Ele é, tá certo? E não de forma física, mas também sim, por que não? Mas de forma consciencial, porque no fim das contas a nossa forma física é só um processo temporal daquilo que é a natureza da consciência. Então, de certa forma sim, de forma física também, mas de forma consciencial. Aquilo que todo o feedback que nós queremos, toda a atenção que nós queremos, toda a energia que nós gastamos na produção e na criação de algo, é para nós recebermos esse feedback, porque isso é a natureza. De alguma forma nós vamos receber de alguém, não tem como. Seria como ser esquecido, e esse esquecimento, se nós não desejássemos isso, né? Esse esquecimento é a esquizofrenia, é o vazio, é o escuro. E o que mais recebeu injustiça, estamos agora, né, comemorando amanhã a sua ressurreição. Esse segurou por nós todo esse peso que nós não precisamos mais segurar. E quando eu falo de feedback, não é questão de interesse, é questão que é uma troca natural da vida. Porque também renunciar é fazer com que Deus sofra. E o que nós queremos de fato é dividir esse escuro para que fique mais leve, né, para cada um. E com isso nós queremos, através das palavras, através de nós, que as pessoas possam ver Deus e sentir o alívio que elas tanto buscaram, né? Que nos foi prometido que aqueles bem-aventurados seriam os oprimidos, né? Então, basicamente é isso. Deus existe, é eterno e é onipresente, onipotente, onisciente. Quem tem olhos consegue ver, tá certo? Se quiser saber mais, vou deixar o link aqui embaixo, www.escoladelucifer.com.br. Tem unibrasil.org também. Enfim, vou deixar os sites aqui e sejam todos bem-vindos. Um abraço e até mais.